O tipo 1 é aquela pessoa que quer deixar as coisas em ordem e ser perfeita. O tipo 2 é aquela pessoa que quer se conectar com os outros e necessita ser amada. O tipo 3 é aquela pessoa que quer a excelência e tem a necessidade de ser valorizada. O tipo 4 é aquela pessoa que quer se diferenciar das outras e busca a atenção. O tipo 5 é aquela pessoa que busca a liberdade, mas tem medo de expressar sentimentos. O tipo 6 é aquela pessoa que quer se sentir segura e, por isso, teme tomar decisões. O tipo 7 é aquela pessoa que busca estímulos e prazeres porque tem medo de sofrer. O tipo 8 almeja obter poder e domínio sobre as coisas. E o tipo 9 é aquela pessoa que quer ficar em paz e, para isso, evita o conflito. Você conhece pessoas assim, não é? Então se prepara, porque nesse vídeo, além de você conhecer as profundezas da mente das pessoas e da natureza humana, você irá conhecer a si mesmo e o seu comportamento. O Eneagrama é uma figura geométrica de 9 pontas, que funciona como um símbolo processual. Cada uma de suas pontas representa um tipo psicológico básico correspondente a formatos de personalidade. A palavra Eneagrama vem do grego Enea, que significa 9. Não estou falando desse Enéas, caro editor. Vem de Enea, que significa 9, e grama, que significa algo escrito ou desenhado. O Eneagrama serve principalmente como forma de mapear a personalidade do ser humano, trazendo consciência para os padrões de comportamento que são construtivos e destrutivos e oferecendo alternativas para que as pessoas se desenvolvam por meio do autoconhecimento. No decorrer deste vídeo, tente identificar qual é o seu eneatipo e o porquê, e deixe a sua autoanálise aqui embaixo nos comentários. É um imenso prazer. Eu me chamo Nero. Cara, se você já é o meu aliado e conhece a qualidade do meu conteúdo, deixa o seu like aí na moral, cara. Na moral mesmo, até porque é de graça, a sua mão não vai cair e isso me motiva bastante a trazer mais conteúdos épicos. E se você ainda não me conhece e caiu de paraquedas neste vídeo, eu recomendo muito a se inscrever nesse canal. Aqui falamos sobre poder, estratégias, manipulação e comportamento humano. Se inscreva porque os seus inimigos já estão inscritos aqui e você não pode deixá-los com essa vantagem. Vamos agora ao que interessa. O tipo 1 é o perfeccionista. São éticos, dedicados e confiáveis. São motivados pelo desejo de viver da maneira certa, de melhorar o mundo e evitar falhas e culpas. O tipo 1 do Eneagrama não é chamado de perfeccionista à toa. Ele se esforça para superar a adversidade, particularmente a moral, para que o espírito humano possa brilhar e fazer a diferença, buscando valores mais altos, até mesmo à custa de grandes sacrifícios pessoais. Na história, é possível encontrar diversas pessoas que deixaram vidas confortáveis para fazer algo extraordinário porque elas achavam que algo mais alto os chamava, deixando os seus próprios problemas para cuidar dos do mundo. Esta é a natureza dos perfeccionistas. Pessoas de personalidade tipo 1 são pessoas de ação prática. Elas desejam ser úteis no melhor sentido da palavra. Em algum nível de consciência, eles sentem que têm uma missão a cumprir nessa vida, apenas para tentar o seu melhor para reduzir o distúrbio que vem no seu ambiente. Embora tenham um forte senso de propósito, também sentem que precisam justificar suas ações para si mesmos e, frequentemente, para os outros. Essa orientação faz com que passem muito tempo pensando nas consequências das suas ações, bem como em uma maneira de evitar agir de maneira contrária às suas convicções. Por causa disso, muitas vezes se convencem de que são do tipo cabeça, racionalistas que procedem apenas da lógica e da verdade objetiva, mas a imagem real é um pouco diferente. Na verdade, são ativistas que buscam uma justificativa aceitável para o que acham que devem fazer. São pessoas de instinto e paixão que usam convicções e julgamentos para controlar e dirigir a si mesmas e suas ações e que, apesar disso, são muito focadas no erro. Isto é, não conseguem lidar com as falhas dos outros e menos ainda com as suas próprias. Eles são leais, têm altos valores, são práticos, almejam a perfeição e possuem uma missão.
De antemão, é importante ressaltar que nem sempre estão fixados em falhas. Em muitas ocasiões, a sua necessidade de ser bom e melhorar as coisas se expressa por meio da sua preocupação e compromisso em lidar com as mazelas sociais. Uma das razões pelas quais eles são atraídos para apoiar causas justas não é meramente por bondade, mas um modo apropriado de expressar abertamente a sua raiva acerca da injustiça sem sentir que você está sendo um rebelde sem causa. Até porque, frequentemente, eles acreditam que ocupam o terreno superior moral, ético e espiritual. Para além disso, acreditam que a sua maneira é a única maneira correta de ver e fazer as coisas e, portanto, eles se sentem justificados em julgar e criticar os outros. Apesar disso, geralmente não estão tentando soar dessa maneira. Todos nós temos uma voz de reprovação que é acionada de vez em quando fazemos algo estúpido e depois ela vai embora. Como regra, eles têm um senso crítico interno impiedoso. Ao contrário do nosso, nunca vai embora. Está constantemente punindo. Aqueles que se classificam no Eneagrama do tipo 1 andam em uma linha tênue. Quando estão saudáveis, eles nos inspiram com a sua preocupação com a justiça e o seu desejo de restaurar o mundo à integridade. Estes se comprometem com uma vida de serviços e integridade, sendo equilibrados, responsáveis e capazes de perdoar a si mesmos e aos outros por serem imperfeitos. Eles têm princípios bem definidos, mas são pacientes com os processos que lentamente, mas seguramente, tornam o mundo um lugar melhor. No entanto, quando estão inclinados para a média ou são insalubres, podem rapidamente prejudicar o seu próprio caminho. Os medianos têm mentes julgadoras e comparativas que naturalmente detectam erros e imperfeições. Lutam para aceitar que a imperfeição é inevitável, enquanto temem a tirania dessa voz crítica em sua cabeça. Desde o momento em que se levantam até o momento em que se deitam, percebem um mundo repleto de erros e sentem o dever de corrigi-lo. Não falta trabalho a ser feito, alguém apertou o tubo de pasta de dente no meio, as toalhas não estão devidamente penduradas e por aí vai. Que tipo de pessoa faz esse tipo de coisa? Uns precisam ser perfeitos. Eles perseguem a perfeição porque têm essa sensação vaga e inquietante de que se cometerem um erro, alguém vai culpá-los, criticá-los ou puni-los. Os insalubres se fixam em pequenas imperfeições. Esses são obcecados em microgerenciar o que podem. Afirmar o controle sobre algo ou alguém é o seu único alívio. Eles se esforçam compulsivamente para consertar tudo que está quebrado no mundo, mas o trabalho nunca termina e, irritados, não começam a capturar como isso faz eles se sentirem às vezes. Que os outros pareçam menos preocupados e interessados em se juntar à sua cruzada para corrigir este mundo os enfurece ainda mais. Por que as pessoas não se importam tanto quanto eu? Porque eu tenho que fazer tudo sozinho? Não é justo. A raiva é, sem dúvida, um dos seus maiores defeitos. Eles sentem uma necessidade compulsiva de aperfeiçoar o mundo. Profundamente conscientes de que nem eles nem ninguém podem viver de acordo com seus padrões impossivelmente altos, eles experimentam a raiva na forma de ressentimento latente. Apesar da raiva ser um dos pecados mortais das pessoas do tipo 1, o ressentimento é mais fiel à sua experiência. Alguns acreditam que o mundo julga as pessoas que não seguem as regras, controlam suas emoções, se comportam adequadamente e mantêm os seus instintos animais básicos sob controle. Para eles, a raiva está no topo da lista de sentimentos que as pessoas boas não devem expressar. Então eles enterram a raiva que sentem sobre as imperfeições que veem no ambiente, nos outros e em si mesmos. Contudo, existe algo mais alimentando a sua raiva e a sua indignação. Para onde quer que olhem, as pessoas estão se divertindo muito satisfazendo seus desejos ou quebrando as regras e não sendo pegas e punidas por isso. Enquanto eles se sentem obrigados a deixar de fazer o que querem fazer para fazer o que deveriam fazer, ou seja, ordenar nosso mundo desordenado. Ou seja, o esforço de permanecer fiéis aos seus princípios, resistem aos seus impulsos instintivos, conscientemente não cedendo a eles ou expressando-os com muita liberdade. O resultado é um tipo de personalidade que tem problemas com repressão, resistência e agressão. Eles geralmente são vistos pelos outros como autocontrolados, até rígidos, embora não se sintam assim. Já que sentem frequentemente que eles estão sentados em um caldeirão de paixões e desejos e que o melhor é manter a tampa para que eles e todos ao seu redor não se arrependam. Para eles, o mundo é um lugar imperfeito e a sua missão é trabalhar em prol da perfeição, do que é correto, o que pode frustrá-los quando eles não obtêm êxito. Aqui é possível observar que eles têm grandes expectativas dos outros e de si mesmos.
Para os medianos, controlar o seu comportamento e emoções é uma prioridade. Quando surge um impulso incivilizado ou algum sentimento inaceitável, irão automaticamente empurrá-los para baixo e trazer o seu oposto para negá-lo. Um exemplo pode ser aqueles que, quando ouvem a sua voz cantada, inconscientemente impedem que a sua inveja suba ao nível da consciência e a substituam por elogios entusiásticos. Em um nível, isso é admirável, mas porque é motivado por uma necessidade egoísta de não se sentir mal. O sorriso de lábios finos e as palavras gentis deles podem parecer forçados. A casa tem que estar organizada, as contas pagas em dia. As notas de agradecimento precisam ser escritas e postadas no mesmo dia em que os presentes são recebidos. Alguns acreditam que agir de forma rigorosa consigo mesmo, almejando a perfeição, vai justificá-los aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros. Entretanto, ao tentar criar sua própria marca de perfeição, muitas vezes criam seu próprio inferno pessoal. Essa orientação dificulta que eles confiem no seu eu interior, o que os afasta do bem maior que tão apaixonadamente buscam. Por isso, aprender a lidar com seus pontos fortes e as suas limitações é o objetivo do crescimento para o tipo 1. Durante a infância, não é raro observar que eles tenham tentado ser crianças modelo. Conheciam cada uma das regras e as seguiam à risca. Também gastam muita energia comparando-se com outras crianças. Então, uma conversa durante a volta para casa da escola vai incluir um pouco sobre si mesmos, mas será principalmente sobre se comparar com outras crianças e os seus sucessos, fracassos e percalços. Tal mentalidade de comparação e julgamento permanece por toda a vida. Esse crítico interior faz a sua presença ser conhecida cedo, então eles se acostumam a ser duros consigo mesmos. Às vezes, evitam esportes ou outras atividades em grupo que podem não se destacar, porque a perfeição é o objetivo deles desde muito cedo. Eles fazem muitas perguntas sobre se estão fazendo as coisas corretamente e assumem a responsabilidade por coisas que não são culpa deles. É difícil para as crianças distinguir o certo do errado, mas essas crianças com certeza tentam. Embora não sejam grandes multitarefas, até porque é difícil fazer mais de uma coisa perfeitamente ao mesmo tempo, eles geralmente não se importam quando são solicitados a pegar brinquedos, arrumar a cama ou amarrar os sapatos. Para eles, a limpeza e a ordem são reconfortantes, até mesmo quando são pequenos. Isso faz com que eles se sintam seguros e menos ansiosos. É provável que tenham sido crianças com um comportamento adulto e que desde cedo se acostumaram a terem sobre si uma cobrança excessiva. As conquistas dessa cobrança, geralmente feita pela figura materna, não foi dado o devido reconhecimento, o que as fez acreditar que não se deve elogiar algo que é sua obrigação. Os tipo 1 foram crianças dedicadas e competitivas, perfeccionistas desde a mais tenra idade. É preciso ensinar às crianças que cometer erros é normal, que elas podem ser imperfeitas e amadas ao mesmo tempo. Elas podem desenvolver o lado saudável do tipo 1 muito mais naturalmente se receberem a mensagem de cura de que os erros são apenas parte do processo de aprendizado e crescimento. Se você é mãe ou pai de um tipo 1, certifique-se de corrigi-lo quando ninguém mais estiver por perto, para não envergonhá-lo na frente dos outros. Essas crianças podem parecer confiantes o tempo todo, mas são mais tímidas do que você imagina. No trabalho, ninguém se preocupa mais com detalhes do que o tipo 1. Então há certas carreiras que se encaixam para eles porque eles acreditam que as tarefas devem ser realizadas metodicamente, que é importante seguir procedimentos e protocolos. Você não quer apenas vê-los pilotando o seu avião, você também quer que eles sejam um engenheiro que projeta o sistema de freio do seu carro, o farmacêutico que preenche as suas receitas, o programador escrevendo o código para o novo site da sua empresa, o arquiteto elaborando as plantas da casa dos seus sonhos, o contador preparando seus impostos e o editor vasculhando o seu último livro. E embora eu reze para que você nunca precise de um, você com certeza quer que o seu cardiologista ou seu neurocirurgião também seja um tipo 1. Podem ser ótimos advogados, juízes, políticos, militares, policiais e, é claro, professores. Industriosos, confiáveis e bem organizados. Eles prosperam em ambientes estruturados onde sabem quais são os prazos e quem é responsável por quais tarefas. Por terem medo de cometer erros, precisam de feedback e incentivo regulares. São ótimos para avaliar o que não está funcionando dentro de uma empresa ou organização e criar novos sistemas e procedimentos para fazê-lo funcionar corretamente novamente. Porém, também pode haver problemas no local de trabalho, como sua tendência a procrastinar.
Não é um bom sinal se você espiá-los batendo na ponta da borracha de um lápis em seu joelho enquanto olha fixamente para a tela escura de um computador. Embora sejam autodisciplinados e motivados para o sucesso, alguns podem adiar o início ou a conclusão de um projeto por medo de não fazê-lo perfeitamente. O ataque ocasional de procrastinação, agravado pela hesitação em tomar decisões rápidas por medo de cometer um erro, pode atrasar as coisas para uma equipe inteira. Esse mesmo medo de cometer erros os levará a verificar e revisar o seu trabalho para sempre, para que os outros possam incentivá-los a deixá-lo e passar para a próxima tarefa. As pessoas normalmente têm dificuldade em se adaptar à mudança, se ressentem de serem interrompidas ao trabalhar em um projeto e globalizam os problemas. Eles acham que se uma parte do negócio está afundando, então todo o negócio está afundando. Se eles descobrem uma falha em um plano de negócios, eles se preocupam que todo o plano seja falho e possa precisar de uma revisão geral ou completa. Porque eles têm medo de críticas ou fracassos, eles rapidamente negam a responsabilidade quando algo dá errado. Não é incomum ouvir um dizer, não foi culpa minha, não me culpe, eu não fiz isso. Como líderes, sempre trabalham duro para apoiar as pessoas que trabalham para eles, particularmente aqueles que demonstram um desejo real de melhorar. Às vezes, no entanto, podem se demonstrar controladores, rígidos e mesquinhos com elogios, mesmo quando são merecidos. Eles também podem ter dificuldade em delegar, devido à preocupação de que uma tarefa não será feita corretamente, a menos que eles mesmos as façam. Alguns vão irritar seus colegas de trabalho sem fim, refazendo todos os tipos de tarefas que eles acham que os outros falharam em fazer certo na primeira vez. No trabalho, assim como em outras áreas da vida, eles lutam para reconhecer e assumir a sua raiva. Se você trabalha com um deles, você precisa saber que quando eles começam a reclamar com a quantidade desproporcional de energia raivosa sobre algo, provavelmente não é por isso que eles estão zangados. Ainda assim, são dedicados enquanto profissionais. Para essas pessoas, o dever está acima de tudo. Costumam ser éticos, leais e organizados, mas críticos com o próprio trabalho e o dos outros, exigindo a menor margem de erro possível de todos ao seu redor. Quando estão em posição de poder, são líderes empenhados em manter um alto padrão de qualidade, cobrando de si e de seus subordinados um desempenho que beira a perfeição. Se você é tipo 1, aprenda a relaxar, cara. Reserva um tempo para si mesmo, sem sentir que tudo depende de você ou que o que você não realiza vai resultar em caos ou desastre. Felizmente, a salvação do mundo não depende apenas de você, mesmo que às vezes você ache que sim. Cara, você tem muito a ensinar. Você provavelmente é um bom professor, mas não espere que os outros mudem imediatamente. O que é óbvio para você pode não ser tão óbvio para eles, especialmente se eles não estão acostumados a ser tão autodisciplinados e objetivos consigo mesmos quanto você. Muitas pessoas também podem querer fazer o que é certo e podem concordar com você inicialmente, mas por várias razões simplesmente não podem mudar imediatamente. O fato de outras pessoas não mudarem imediatamente de acordo com as suas prescrições não significa que elas não mudarão em algum momento no futuro. Suas palavras e, acima de tudo, seu exemplo podem fazer bem, embora possa levar mais tempo do que o esperado. Por isso, tenha paciência. É fácil você se dedicar às coisas erradas dos outros, e às vezes pode ser verdade que eles estão errados, mas o que é isso para você? A sua irritação com eles não fará nada para ajudá-los a ver outra maneira de ser. Da mesma forma, cuidado com a sua irritação constante com as suas próprias deficiências. A sua autocrítica severa realmente ajuda você a melhorar? Ou simplesmente te deixa tenso, nervoso e duvidando de si mesmo? Aprenda a reconhecer os ataques do seu superego e como eles prejudicam em vez de ajudá-lo. Cara, você precisa entrar em contato com seus sentimentos, você precisa entender o que sente, principalmente seus impulsos inconscientes. Embora possa achar que não se sente à vontade com as suas emoções e seus impulsos sexuais e agressivos, enfim, com coisas humanas bagunçadas que nos tornam humanos, pode ser benéfico manter um diário ou fazer algum tipo de terapia de grupo ou outro trabalho de grupo, tanto para desenvolver suas emoções, quanto para ver que os outros não vão te condenar por ter necessidades e limitações humanas. E tome muito cuidado, o seu calcanhar de Aquiles é a sua raiva presumida. Você fica com raiva facilmente e fica ofendido com o que lhe parece ser a recusa perversa de outras pessoas em fazer a coisa certa, como você a definiu. Tente dar um passo atrás e ver que a sua raiva aliena as pessoas, para que elas não possam ouvir muitas das coisas boas que você tem a dizer. A sua própria raiva reprimida pode muito bem estar lhe causando uma úlcera ou uma pressão alta e é um prenúncio de coisas piores que estão por vir. Então se cuida, cara. O tipo 2 é o prestativo.
São chamadas assim por serem pessoas genuinamente úteis para outras pessoas. Os prestativos são generosos e se esforçam para que os outros sintam que o jeito deles é a maneira mais rica e significativa de viver. O amor e a preocupação que eles sentem e o bem genuíno que fazem aquecem seus corações e os fazem sentir-se valiosos. Eles pensam que as pessoas são o que há de mais importante, eles sentem desejo por cuidar dos outros, eles são movidos pela empatia pelos outros. As pessoas com a personalidade do tipo 2 estão mais interessadas no que consideram as coisas realmente boas da vida: amor, proximidade, compartilhamento, família e amizade. Quando o tipo 2 está saudável e em equilíbrio, são realmente amorosos, prestativos, generosos e atenciosos. As pessoas são atraídas até elas como abelhas ao mel, pois esse tipo de personalidade possui a capacidade de despertar nos outros o brilho de seus corações. Eles estimulam aqueles que se aproximam com a sua capacidade de apreciação e atenção, ajudando as pessoas a verem qualidades positivas em si mesmas que não haviam reconhecido anteriormente. Em suma, pessoas do tipo 2 saudáveis são a personificação do bom pai que todos desejam ter. Alguém que os vê como são, os entende com imensa compaixão, ajuda e incentiva com infinita paciência e está sempre disposto a ajudar. Eles são empáticos, altruístas, carismáticos, ótimos colegas de trabalho e muito prestativos. Para o tipo 2, eles precisam ser necessários. Dependem de outras pessoas que precisam deles para reforçar a sua autoestima flutuante. Apresentar uma imagem alegre e agradável e ajudar os outros é a sua estratégia para ganhar amor. Para eles, palavras de apreciação beiram inebriante, expressões de gratidão como "o que eu faria sem você" ou então "você é um salva-vidas" os fazem se sentir no paraíso. O orgulho, por outro lado, é o seu maior defeito, o que soa contraditório, haja vista que parecem ser mais altruístas do que inflados. Mas o orgulho permanece nas sombras dos seus corações. Revela-se na forma como concentram toda a sua atenção e energia em satisfazer a necessidade dos outros, ao mesmo tempo que dão a impressão de que eles não têm necessidades próprias. O pecado do orgulho entra em jogo na maneira como eles acreditam que outras pessoas são mais necessitadas do que eles e que só eles sabem melhor o que os outros exigem. Eles apreciam o mito da sua própria indispensabilidade. Até mesmo por isso são cuidadores indiscriminados. Eles impingem a sua assistência e conselhos àqueles que consideram mais fracos, menos experientes e menos capazes de administrar suas próprias vidas do que eles. Na mente deles, são pessoas que de outra forma estariam perdidas sem eles. É difícil não se dar um tapinha nas costas quando você tem um dom quase sobrenatural para detectar o que os outros precisam e um suprimento aparentemente ilimitado de tempo, energia, tesouro e talento para resgatá-los. Sendo assim, adoram salvar o dia quando os outros precisam da sua ajuda, mas não conseguem se imaginar pedindo ajuda a alguém quando a situação é o inverso. Isto é, raramente eles pedem ajuda. Pelo menos não diretamente, e não sabem como recebê-la quando ela é oferecida. Para esse tipo, é fácil para os outros confiarem nele, mas ele precisa confiar nos outros? Quer saber o que está por trás desse orgulho? É o terror. Eles temem que reconhecer os seus desejos acabe em humilhação e que pedir diretamente a alguém para satisfazer as suas necessidades levará à rejeição. E se a pessoa me recusar, eles perguntam, como é que eu vou sobreviver à vergonha e essa humilhação? Eu só confirmaria o que eu sempre soube, eu sou indigno de amor. Embora nem sempre estejam conscientes disso, a ajuda fornecida aos outros vem com amarras. Eles querem algo em troca. Amor, a apreciação, a atenção e a promessa tácita de um futuro apoio emocional e material. A sua doação é calculada e manipuladora. A princípio que pensam que se puderem obter apreciação e aprovação e evocar um sentimento de dívida nos outros, os outros sentirão quando precisam de ajuda e suprirão suas necessidades sem precisar pedir. No fim, em níveis médios e não saudáveis, apresentam uma falsa imagem de serem completamente generosos e altruístas, e de não quererem nenhum tipo de recompensa por si mesmos, quando na verdade eles podem ter enormes expectativas e necessidades emocionais não reconhecidas. O desenvolvimento interno dos de personalidade tipo 2 pode ser limitado por seu lado sombrio. O orgulho, o auto-engano, a tendência de se envolver demais na vida das outras pessoas e a tendência de manipular outras pessoas para satisfazer as suas próprias necessidades emocionais.
A transformação implica entrar em lugares sombrios em nós mesmos, e isso contraria muito a estrutura da personalidade dessas pessoas, que preferem se ver apenas nos termos mais positivos e brilhantes. Embora sejam gentis com os outros, dificilmente são consigo mesmos. Talvez o maior obstáculo enfrentado por eles seja ter de enfrentar o medo subjacente da inutilidade. Abaixo da superfície carismática, essa personalidade teme que não tenha valor em si mesmo, e portanto sentem que devem ser ou fazer algo extraordinário para ganhar amor e aceitação dos outros, ao passo que possuem a tendência a rejeitar esse carinho quando recebem. Eles tendem a ser inseguros e a enxergarem a si mesmo como uma fraude. Na infância, existia uma necessidade em mostrar que não era um peso para os demais, o que fazia com que a criança desse tipo procurasse desde cedo ajudar os outros, podia ser os pais, irmãos, amigos. Essa ajuda era como se fosse uma retribuição pela atenção ou uma maneira de conseguir mais dela. Muitas vezes, especialmente quando havia outros irmãos ou crianças por perto, essa criança percebia que quando ajudava os adultos, era percebida de uma forma diferente, o que a fez associar o amor a ser útil e contribuir com algo. Por acreditarem que é dando que se recebe lá eles costumam ser muito prestativos no ambiente de trabalho, se oferecendo sempre para suprir demandas. Por possuírem constantemente necessidade de aprovação, tentam realizar suas atividades com a menor margem de erro possível, esperando palavras de incentivo e sentindo-se desestimulados quando não têm as suas conquistas reconhecidas. São ótimos colegas de trabalho e realizam atividades em grupo muito bem. Se você é tipo 2, cara, cuida de você mesmo primeiro, tá bom? Lembre-se de que se a pessoa do Eneagrama tipo 2 não estiver atendendo às suas próprias necessidades, é altamente improvável que você será capaz de atender a necessidade das outras pessoas sem problemas, ressentimentos ou frustração. Você será menos capaz de responder às pessoas de maneira equilibrada se não descansar adequadamente e se cuidar adequadamente. Não é egoísta garantir que você esteja bem antes de atender a necessidade dos outros, cara. É simplesmente o senso comum. Por favor, evite a dependência emocional. Tenta se tornar um pouco mais consciente dos seus próprios motivos quando decidir ajudar alguém. Embora fazer coisas boas para as pessoas seja certamente uma característica admirável, você tem que ter isso em mente. Quando você faz alguma coisa porque espera que a outra pessoa te aprecie ou faça algo de bom em troca, você está se preparando para ter decepções para sempre. O seu tipo tem um risco real de cair em padrões codependentes inconscientes com seus entes queridos. E eles quase nunca trazem a você o que você realmente deseja. Cara, presta atenção. Não se meta onde você não foi chamado. Embora haja muitas coisas que você pode querer fazer para as pessoas, geralmente é melhor perguntar a elas o que elas realmente precisam primeiro. Você é dotado de intuir com precisão os sentimentos e necessidades dos outros. Mas isso não significa necessariamente que eles desejam que essas necessidades sejam sanadas da maneira que você pensa. Comunique as suas intenções e esteja disposto a aceitar um não, obrigado. Alguém que decide que não quer a sua oferta particular de ajuda não significa que não gosta de você ou está rejeitando você. E cara, não tenta chamar as atenções para si mesmo, tá bom? Resista à tentação de chamar a atenção para si e para suas boas obras. Depois de fazer algo pelos outros, não fique lembrando a eles sobre isso. Seja assim, ou eles se lembrarão da sua bondade e agradecerão à sua maneira, ou não. Sua atenção ao que você fez por eles apenas coloca as pessoas no local e as deixa desconfortáveis. Não irá satisfazer ninguém ou melhorar seus relacionamentos dessa forma. E por fim, e não menos importante, aprenda a reconhecer a afeição e os bons desejos dos outros. Embora outros possam não expressar seus sentimentos da maneira que você gostaria, eles podem informar você de outras maneiras o quanto eles se importam com você. O amor está sempre disponível, mas na medida em que estamos presentes e, portanto, receptivos a ele. O tipo 3 é o bem-sucedido. Pragmático e orientado para o sucesso, adaptável e consciente da sua imagem. O tipo 3 é conhecido como o vencedor, porque pessoas com essa personalidade são centradas e voltadas às suas próprias metas e objetivos, tendo suas realizações pessoais como principal foco.
Para que elas se concretizem, esse eneatipo está determinado a encontrar maneiras de facilitar o percurso para alcançar esse propósito. Essas são pessoas que estão sempre em busca do sucesso, sendo vistas por muitos como individualista por constantemente se colocarem em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Eles são motivados por seu desejo de serem significativos e de se distinguirem por meio das suas realizações. Para outros, parecem confiantes, ambiciosos e orientados até demais para os seus objetivos. Eles não têm certeza da sua autoestima inata e procuram validação por meio das suas realizações. São tipicamente muito focados na imagem. É importante para eles que os outros os vejam como bem-sucedidos. Eles pensam que o sucesso é a porta para a felicidade. Eles sentem uma forte ambição e eles são movidos pelo desejo de crescer na vida. Não são muito abertos para demonstrar sentimentos, preferem escondê-los e buscam o sucesso como uma forma de ser reconhecido e amado pelos outros, sempre focando na sua imagem pessoal. A vontade de atrair a atenção dos outros para si mesmo é uma característica significativa, fazendo com que as pessoas do tipo 3 estejam sempre à procura de alternativas para se destacar. Sendo assim, para estimular a imagem pessoal, pessoas do Eneagrama tipo 3 são muito adaptáveis, camaleões, constantemente se moldando para encaixar em ambientes ou situações onde possam se beneficiar de alguma forma. Podem parecer um pouco interesseiros, mas isso é porque eles se colocam como prioridade em qualquer situação e muitas vezes passam por cima dos outros para alcançar o que almejam. Mesmo assim, não significa que eles nunca façam algo por outra pessoa, como ajudar o próximo por meio de uma caridade ou algum favor, só que não é muito frequente. Pelo lado positivo, também inconscientemente são camaleões sociais. Como você pode imaginar, no entanto, a sua capacidade de criar e projetar a imagem para fazer uma venda ou propagar uma ideia pode deixá-los imaginando quem é o seu eu verdadeiro. Quando ficam solitários e desaceleram o suficiente para refletir sobre suas vidas, eles podem sentir que são uma fraude. Eu uso 1000 máscaras, mas qual é o eu autêntico? Quando essa epifania chega a eles, vem à tona o seu pior medo. E se não houver ninguém por trás da minha máscara? E se eu não for mais do que um terno vazio? A menos que haja um conselheiro espiritual sábio os ajudando a permanecer com esse sentimento de vazio por tempo suficiente para dar ao seu eu autêntico uma chance de emergir, eles entrarão em pânico e vão recuar para trás de sua personalidade novamente. Desta vez, redobrando seus esforços para ter sucesso e impressionar a fim de mascarar o seu vazio. Na maioria das vezes é preciso se decepcionar para que acordem e percebam que para você mesmo seja verdadeiro é um lema de vida melhor do que a imagem é tudo. São ambiciosos, focados em atingir metas, adaptáveis, competitivos e absolutamente rigorosos. De acordo com o Eneagrama, o pecado mortal do bem-sucedido é o engano, não porque engana os outros, mas porque engana a si mesmo. Ao criar uma persona que irá impressionar e talvez até ajudá-los a formar relacionamentos com pessoas de alta influência que podem ajudá-los a progredir socialmente ou profissionalmente, eles perdem o contato com quem eles são de verdade. Com o tempo, eles se identificam tanto com a sua personalidade brilhante que o seu eu verdadeiro se perde nessa performance, nesse teatro. Eles, assim como todos os outros, são enganados ao acreditar que a sua falsa imagem é quem eles realmente são. Os tipo 3 lançam uma imagem de sucesso e realização para ganhar admiração. Os imaturos precisam vencer e fazer com que pareça fácil. Para eles, ficar em segundo lugar é um eufemismo condescendente para ser o primeiro perdedor. Seja na sala de aula, em um esporte, no palco ou numa sala de reuniões, eles necessitam ser a estrela, visto que crescem acreditando que o mundo só valoriza as pessoas pelo que elas fazem e não por quem elas são. Facilmente confundem o sucesso com amor. Não tendo autoconsciência, tem que passar por todos os testes, fechar todos os negócios, fazer um grande discurso e quebrar todos os recordes de venda no mercado de trabalho. A vida é sobre acumular realizações dignas de aplauso. Eles são metamorfos, podem mudar de personalidade para combinar com o ambiente. Por mascarar sentimentos, geralmente são pessoas frias e calculistas.
Pensam muito em si como pessoas que nasceram para vidas grandiosas e bem-sucedidas, se afastando cada vez mais de sentimentos reais e humanos. Outro defeito é o medo do fracasso e da humilhação, então sempre procuram alternativas para mostrar que são superiores aos outros. Também são workaholics, viciados em trabalho. Eles possuem dificuldade de aceitar que existem outras necessidades, além de ultrapassar metas que foram estipuladas por eles mesmos. Eles não são boas pessoas para competir contra. Os tipo 3 não levam jogos na esportiva. Quando eles entram em uma competição, meu amigo, eles procuram terminá-la sempre como vencedores. Podem ser muito manipuladores, constantemente fazendo as pessoas se curvarem ou enganam-as para agir de acordo com o seu planejamento, com a finalidade de obter alguma vantagem futura. Por não aceitar a chance de errar, pessoas desse tipo são bastante rigorosas com elas mesmas. É comum vê-las renegar necessidades próprias quando essas não as colocam mais perto de cumprir as suas metas. Constantemente se isolam dos outros para que consigam focar no seu planejamento sem grandes perturbações e podem ficar extremamente solitários e antissociais em determinados períodos da vida. Entretanto, essa é a sua maneira de se manter focado nos objetivos que lhe importam. Quando saudáveis, são pessoas otimistas, resilientes, com sonhos audaciosos que inspiram os outros. Quando estão espiritualmente saudáveis e autoconscientes, não tem nada a provar. Eles querem falar sobre seus sonhos e celebrar suas realizações em vez de exibir as suas próprias realizações ou vender uma linha para você. Não há um indício de falsidade sobre um 3 evoluído. Eles não têm mais medo do fracasso e compartilham abertamente o que aprenderam com seus erros. Eles são generosos e sábios e muitas vezes oferecem suas habilidades consideráveis para ajudar as organizações a serem mais eficazes no cumprimento da sua missão. Quando crianças, esse tipo provavelmente aprendeu desde cedo que a conquista resultava em amor e elogios, então eles estabeleceram a sua identidade ao ganhar atenção na forma de sucesso. Procuram projetar uma imagem específica de si mesmos e reprimir seus sentimentos internos. Esse eneatipo pode ter dificuldade para entender as suas próprias emoções, pois se concentra no que deseja fazer e alcançar. Sabe aquelas crianças que estão continuamente se destacando na escola por suas realizações? Muito provavelmente são do tipo 3. Normalmente são muito mais ligados à mãe ou qualquer outra figura materna na relação. Desde cedo, pessoas com essa personalidade estão atrás de alternativas que as diferenciam das outras, seja habilidosas em esportes ou destaques como as mais inteligentes da turma. Começam desde cedo a ouvir a aprovação dos demais sobre as suas conquistas e talentos. No trabalho, comprometimento é a palavra-chave para essa personalidade. No mundo profissional, são empenhados e se dedicam 100% ao trabalho que lhes foi designado. São rápidos e práticos, além de terem todas as ações justificadas para o cumprimento das metas. Esse tipo tende a ser mais introvertido, sério e focado no trabalho do que em compromissos e relacionamentos sociais. Os tipo 3 estão trabalhando consistentemente para o crescimento pessoal e o sucesso profissional. Esse tipo pode ser encontrado em carreiras como direito, marketing, negócios, política, finanças, um canal no YouTube. Como buscam o reconhecimento, o seu dia a dia é intenso e tentam desenvolver o máximo de atividades possíveis, almejando alcançar rapidamente os mais altos cargos de liderança. Cara, se você é tipo 3, aprenda a ser um cidadão do mundo. Sim, o seu crescimento pessoal é importante, mas não seja tão fechado pro mundo, sabe? Há muito mais coisa acontecendo e nem todas giram ao seu redor. É essencial não só para o intelecto, mas para outras áreas da sua vida compreender sobre as notícias no quesito global. Assim, você se torna mais consciente sobre a realidade ao seu redor e possui mais controle para moldar e ajudar o mundo. Entenda que a competitividade não é sempre saudável. Tudo em excesso é prejudicial e quando nos viciamos em competir e mostrar que nós somos os melhores, nós nunca damos um tempo para relaxar e aproveitar a beleza da vida. Competir com tudo e todos na nossa vida também afasta as pessoas e você pode se encontrar sozinho algumas vezes. Então procure fazer tudo na medida certa, entrar e estimular competições que valem a pena e não só pelo puro prazer de ganhar e se destacar. Você precisa entender que falhar é humano e eu sei, não é prazeroso, mas é preciso ter em mente que não se sair bem em uma atividade é normal e é um sentimento que todo mundo passa.
Um erro não te faz menos merecedor ou menos bem-sucedido. Pense que há uma oportunidade de aprendizado, mesmo quando as coisas não saem como queremos. Irmãos e irmãs, expressem sentimentos. É realmente difícil se abrir de uma forma verdadeira para outras pessoas. Eu sei, você se torna mais vulnerável e mais suscetível a ser magoado. Mas lembre-se que é assim que as relações se constroem. Quando mostramos quem somos, deixamos que os outros nos vejam sem máscaras e assim conseguimos construir relacionamentos baseados em verdades, confiança e aceitação. Nunca tenha medo de ser quem você é e esteja sempre disposto a aprender algo novo. O tipo 4 é o individualista. Sensível, expressivo, dramático e temperamental. Conhecido como individualista do Eneagrama, o tipo 4 é aquela pessoa que busca cada vez mais entender sobre si mesma. É comum para elas relembrar momentos, inclusive os mais embaraçosos, com a finalidade de compreender o motivo para cada ação tomada. São bastante reservados, sinceros e sentimentais. Constantemente vemos essas pessoas buscando relacionamentos perfeitos, ideais, onde possam ser amadas por quem são, apesar de todos os seus defeitos. Eles pensam que são diferentes e especiais. Eles sentem necessidade de se sentir amado. O que move eles é a intensidade dos seus sentimentos. As pessoas do Eneagrama tipo 4 baseiam as suas personalidades no que descobrem sobre si mesmos. Estão constantemente buscando motivos para se diferenciarem das demais pessoas, visando tornarem-se únicos. Esse eneatipo se sente mais importante que o resto dos indivíduos, como se estivesse destinado a coisas grandiosas. Por isso, muitas vezes se passam como egocêntricas e mesquinhas. Entretanto, eles têm plena consciência que são defeituosos, então muitas vezes se fecham para o mundo por medo que os outros vejam as suas falhas, e pensam que ninguém além deles mesmos será capaz de compreendê-las. Pessoas com esse eneatipo sempre procuram pelo significado das suas ações e falas, com a esperança de assim encontrar sua verdadeira identidade. Eles não têm medo de relembrar momentos embaraçosos, contanto que isso os mostre o motivo de agirem daquela forma e que tipo de pessoa isso os torna. E mesmo com toda essa sinceridade, eles adoram idealizar realizações pessoais. É comum naqueles que possuem essa personalidade ter devaneios e sonhos onde eles são bem-sucedidos e conquistam a excelência no âmbito profissional e pessoal. Os saudáveis têm um alcance emocional considerável e o gerenciam não falando ou agindo em todos os sentimentos que têm. Eles sabem que não precisam ser especiais para ganhar amor incondicional. Os medianos lutam diariamente para aprender a se aceitar como são. Tais esforços são complicados, pois buscam sua identidade exagerando a sua singularidade. São temperamentais, melodramáticos, carentes e autopiedosos. Os não saudáveis tendem a ser manipuladores, desempenhando o papel de vítima para criar ou manter os relacionamentos. Eles se sentem carentes quando comparados aos outros, o que só agrava a sua autodegradação. Estes sentem tanta vergonha que são incapazes de se conectar com a parte de si mesmos que acredita que podem mudar e ser melhores. Os tipo 4 são honestos, intensos, românticos, fantasiosos e introvertidos. Eles sentem que algo importante está faltando na sua composição essencial. Eles não têm certeza do que é, se foi tirado deles ou se eles o tinham há muito tempo, mas o perderam. Apenas que a parte que faltava não pode ser encontrada e eles são os culpados. O resultado é que eles se sentem diferentes, envergonhados, incertos sobre quem são e pouco à vontade no mundo. Eles acreditam que só eles têm essa falha trágica, então, quando se comparam com os outros, o que é o tempo todo, eles se sentem inferiores. A alegria e a plenitude que os outros parecem desfrutar é um lembrete diário do que lhes falta. Sendo assim, não é surpresa que a inveja seja o seu pecado mortal. Eles invejam a normalidade, a felicidade e a sensação de conforto com que os outros parecem se mover pela vida. Eles identificam instantaneamente quem tem uma vida mais interessante, uma família ou história de infância mais feliz, um emprego melhor, um gosto superior, uma educação mais privilegiada, roupas mais distintivas ou um talento artístico incomparável. Essa inveja, juntamente com seu senso generalizado de deficiência irredimível, os coloca em uma busca sem fim para encontrar a peça que faltava, sem a qual eles nunca se sentiriam em casa no mundo.
Por serem muito sonhadores, acabam sempre se decepcionando consigo mesmos por não serem quem almejam ser. Sendo assim, possuem grandes problemas de autoestima e se tornam pessoas muito hostis por saberem que não conseguem ser a pessoa perfeita que idealizaram em suas cabeças, por isso estão sempre se colocando para baixo. Também são egocêntricos e acreditam que tudo gira ao seu redor, que são as pessoas mais importantes e talentosas que já pisaram na face da Terra e muitas vezes usam o sarcasmo para se comunicar com os outros ou agir com antipatia. Apesar disso, são extremamente românticos e sentimentais. Em diversas ocasiões, projetam seus ideais de parceiro perfeito no outro e pensam que a pessoa tem que ser capaz de compreender e amar todos os seus defeitos como eles mesmos aprenderam a aceitar. Podem ser dramáticos e teatrais quando estão mais carentes que o normal. São pessoas muito honestas, mas ao mesmo tempo muito sonhadores. Então são bastante rígidos sobre como devem se portar para as outras pessoas, sempre visando uma autoimagem ideal para cada situação. Por serem tão duros, eles constantemente se moldam para encaixarem-se em cada situação, pensando desde as suas falas até que tipos de sentimentos são ideais para demonstrar. Apesar dessas restrições impostas por eles mesmos, são bastante sentimentais e procuram incansavelmente por alguém perfeito com quem possam compartilhar os seus segredos e as suas manias. Na infância do tipo 4, costumam-se dizer que se sentiram diferentes e incompreendidos pelos seus pais, irmãos e colegas enquanto cresciam. Como crianças, eles parecem ser acessíveis e indisponíveis ao mesmo tempo. Eles vivem com a sensação de que não são como as outras crianças, então tentam criar um lugar para si mesmos, captando suas diferenças. Isso muitas vezes sai pela culatra, sabotando suas chances de conseguir o que eles realmente querem, que é um sentimento de pertencimento. Essas crianças se sentem solitárias e incompreendidas na maioria das vezes. Eles querem desesperadamente que as pessoas o peguem, mas as formas muitas vezes excêntricas que eles usam para comunicar quem eles são e como eles veem o mundo os tornam ainda mais incompreensíveis para as pessoas. O presente às vezes parece insuportável e o futuro é cheio de ansiedade, então eles pensam muito no passado. Eles tentam descobrir onde perderam aquela peça que faltava e como as coisas poderiam ter sido diferentes. São crianças mais independentes, muitas não possuem boas relações com os pais, seja qual for o motivo para isso. É possível que o tipo 4 tenha se sentido excluído e não amado pelos pais, o que os fez desenvolver um lado mais introspectivo e observador de si mesmo, talvez na expectativa de achar o motivo pelo qual ele não agrada os seus genitores. Muito provavelmente, crianças vistas constantemente sozinhas são do tipo 4, pois são pessoas mais inconstantes e acham que só sua presença já é um incômodo suficiente. Sendo assim, focam mais em atividades voltadas para a intelectualidade do que para a socialização. No trabalho, por serem pessoas sensíveis e reservadas, o tipo 4 é aquele típico colega de trabalho que você sente uma boa conexão, gosta da conversa na hora do intervalo, mas não sabe muito sobre a sua vida pessoal. São pessoas dedicadas e criativas, sempre surgem com ideias inovadoras para melhorar os processos e proporcionar novas experiências de desenvolvimento. Entretanto, possuem pavio curto e não gostam de ter suas ideias criticadas. São profissionais geralmente encontrados em áreas que promovam inovações, onde possam se expressar. Se você é tipo 4, não viva em seus sonhos, cara. É muito bom e até recomendável almejar realizações. Assim temos consciência de quais são os nossos objetivos, mas precisamos distinguir o que é real e alcançável do que é utópico. Caso não façamos essa comparação, vamos viver constantemente em angústia por não termos aquela vida perfeita de filme. Tenha muito cuidado com seus sentimentos. Muitas vezes caímos na bobeira de acreditar que tudo de ruim e negativo que sentimos é verdadeiro. Lembre-se de que muitas vezes é somente a nossa cabeça pregando peças na gente. O mundo também precisa ser visto com lentes que mostrem a realidade, sem ilusões ou distorções pessoais que te machucam ou te deprimam. Irmão ou irmã, não há problema em expressar sentimentos. Outra coisa é que muitas pessoas têm medo de mostrar o que realmente sentem e serem ridicularizadas por isso. Mas precisamos lembrar que não há motivo para ter vergonha do que você sente, que é totalmente normal ter sentimentos e que mostrá-los te torna mais humano e acessível.
É através da vulnerabilidade que conhecemos as pessoas de verdade para podermos construir uma relação baseada na honestidade e na confiança. Lembre-se sempre que o mundo é composto por outras pessoas também. Como já dizia a famosa frase, nenhum ser humano é uma ilha. E já que estamos vivendo no coletivo, é interessante prestar atenção no que os outros ao nosso redor estão passando. Às vezes, eles estão precisando da nossa ajuda, mas estamos tão preocupados com os nossos problemas que não ligamos muito e acabamos perdendo a oportunidade de ser solidários. Não seja tão teatral tipo 4, mesmo que isso não seja necessariamente algo ruim, muitas pessoas podem achar o seu jeito de se expressar exagerado e um pouco dramático. É legal nesse caso mostrar sua opinião de uma forma mais sucinta, e não como se você estivesse se defendendo de uma grave acusação. Cada vez mais as pessoas apreciam a sinceridade, por isso converse de forma clara e objetiva para não haver desentendimentos. O tipo 5 é o observador, perceptivo, inovador e isolado. O tipo 5 é nomeado como observador de todo o eneagrama porque ele está sempre atento àquilo que ocorre ao seu redor. Por muitas vezes prefere não interagir e apenas escutar ou ver o desenrolar de uma história, como se fosse apenas um interlocutor, como se estivesse em segundo plano. São pessoas bastante centradas e buscam sempre entender os dois lados da moeda antes de formar uma opinião própria sobre o assunto, além de serem estratégicas e terem um pensamento bem analítico sobre a vida. Eles pensam que veem as coisas como realmente são, eles sentem vontade de entender o mundo e eles são movidos pela busca pelo conhecimento. Pessoas do tipo 5 são normalmente curiosas. É fácil achá-las estudando ou procurando se aprofundar mais em um assunto específico, sendo comum a pessoas com essa personalidade dominarem diversos conhecimentos, sejam eles mais abstratos ou intelectuais. Por terem essa sede de conhecimento, são mais reservadas e não se incomodam com a individualidade. Até gostam, mas encontram nessa solidão um momento de paz e calmaria, onde eles podem desfrutar e se empenhar em algo que as faça crescer. Também pode-se ver que são pessoas mais independentes, preferem procurar respostas por si mesmas a pedir ou incomodar outras pessoas com seus questionamentos. Tendem a ser pessoas claras e diretas. Quando vão explicar um assunto, fazem da forma mais sucinta possível. Isso se dá porque esse eneatipo segue o mundo mais lógico, muito mais lógico do que o emocional. Ou seja, a cabeça deles fala mais alto do que o coração. Então, costumam simplificar suas ações e falas, deixando-as expostas sem dar grandes rodeios ou enrolações, acreditando que assim a compreensão das mesmas é mais fácil. Quando são saudáveis, eles têm uma visão de longo prazo das coisas. Eles gerenciam um equilíbrio adequado entre participação e observação, envolvendo-se confortavelmente com os outros e demonstrando verdadeira neutralidade. Esses provavelmente têm profundo conhecimento em várias áreas de suas vidas e compartilham de bom grado as suas descobertas com os outros. Eles vivem em um mundo de abundância, vendo-se como parte de todo o ambiente, em vez de separados de tudo e de todos. Os medianos mantêm uma mentalidade de escassez, o que leva a acumular tempo, espaço e afeto. Eles se sentem mais à vontade observando do que participando no mundo externo, e o pensamento substitui o sentimento. Neste espaço, tendem a confiar em si mesmos e não na fé, e medem cuidadosamente quanto tempo passam com os outros. Eles lutam com qualquer coisa que os faça se sentir incompetentes ou incapazes. Os não saudáveis não querem depender de ninguém para nada. Eles têm uma personalidade defensiva que se preocupa com a segurança, a independência e a privacidade. Esses estão presos em acreditar que não têm o suficiente e muitas vezes expressam essa maneira de pensar com julgamento, cinismo e sarcasmo. Quando participam de reuniões familiares ou sociais, ficam separados dos outros. Dessa forma, o tipo 5 vive a vida de uma forma muito menos emotiva, regendo a sua vida quase sempre pela razão, evitando ao máximo ligações afetivas. Eles são curiosos, são criativos, reservados, lógicos e desapegados. Tipicamente introvertidos e analíticos, eles não acreditam que tenham recursos internos ou energia suficiente para atender às demandas da vida. Eles se sentem esgotados pelo envolvimento prolongado com outras pessoas ou por terem muitas expectativas sobre elas. Cada aperto de mão, cada telefonema, reunião de negócios, reunião social ou encontro inesperado parece custar-lhes mais do que outras pessoas.
Com medo de não ter recursos internos suficientes para funcionar no mundo, eles se separam e se retiram para sua mente, onde se sentem mais em casa e confiantes. Eles monitoram a quantidade de tempo que passam com os outros e voltam para o reino da mente sempre que possível para reabastecer. Não ouvimos a palavra avareza com muita frequência, mas a avareza é o pecado mortal do Eneatipo 5. Normalmente pensamos nisso como um desejo ganancioso por dinheiro ou ganho material, mas na linguagem do Eneagrama se refere mais à necessidade do tipo 5 de reter. Um desejo de apertar e proteger o pouco que ele já tem, em vez de um desejo de adquirir mais. Com medo de que não haja o suficiente, eles reduzem as suas necessidades e acumulam o essencial para garantir que possam manter uma existência autossuficiente agora e no futuro. Para eles, isso não inclui apenas reter seus muitos recursos, mas também o seu tempo, a sua energia, espaço físico, informações pessoais, solidão e privacidade. Eles valorizam a autonomia e a autocontenção, então eles estocam essas coisas porque nunca querem ser colocados em uma posição em que tenham que depender dos outros para cuidar deles. A ideia de perder a sua independência e a sua autoconfiança os aterroriza. Desnecessário dizer que eles já estão relutantes em compartilhar suas necessidades valiosas com os outros. A avareza também se expressa em seu desejo excessivo de adquirir conhecimento, informações, ideias, modelos conceituais, experiências, fatos interessantes e compreensão de como as coisas funcionam. Como já foi dito, esse eneatipo é observador, então muitas vezes opta por não interagir em conversas, busca somente entender o todo por meio da visão e da audição, sem se envolver ou discutir sobre os temas abordados. Por causa disso, inúmeras vezes se exclui dos momentos, tanto em forma de fala quanto física. São chamados por muitos de tímidos ou até reservados, mas na verdade, eles só não sentem vontade de fazer parte do coletivo. O distanciamento social pode lhes ser prazeroso, e é o momento em que eles podem refletir sobre temas sem grandes interrupções. Outro ponto não muito positivo é a forma como se relacionam com as pessoas. O tipo 5 não possui um apego emocional forte, por isso as suas relações são mais superficiais. Para muitos se passam como frios, aquelas típicas pessoas que não se importam com as opiniões alheias. O que pode até ser verdade, já que esse tipo possui um grande intelecto. Mesmo não sendo muito sentimentais, o tipo 5 tende a se apegar às coisas materiais, o que nos indica a relação com um dos 7 pecados capitais, sendo esse a avareza. São pessoas centradas, muito ligadas a tudo que acontece ao seu redor. O tipo 5 procura sempre se educar, acreditam que a maneira de crescer intelectualmente é através do estudo. Então, se aprofundam em assuntos diversos por meio de livros, palestras e informações achadas na internet. Por serem tão cabeças, não abrem espaço para relações sentimentais muito fortes. Essas pessoas estão constantemente colocando a razão acima de todas as decisões que tomam. São raras as exceções em que eles pedem o controle e explodem. Além de que a falta de relações mais humanas os tornam indivíduos mais reservados, é comum ver pessoas com essa personalidade se excluindo de eventos sociais que estimulem a interação com os outros. Na infância, muitos que conheço dizem que cresceram com um pai que era intrusivo e envolvente, enquanto outros descrevem infância sem afeto ou interações profundas e significativas com seus cuidadores. Sensíveis e quietos, esses se refugiam no meio das suas mentes, onde podem se defender ou se esconder de um pai autoritário, até mesmo trabalhar com seus sentimentos fora de vista. Quando crianças, são curiosos e imaginativos e se sentem à vontade sozinhos. Muitos são gênios do computador ou leitores vorazes que gostam de colecionar coisas. Eles ficam desconfortáveis quando não podem cuidar de si mesmos, então aprenderam a se virar ao invés de depender dos outros. Eles encontram respostas para a maioria das suas perguntas dentro de si mesmos e têm muito mais informações sobre as coisas do que compartilham. Essas crianças têm sentimentos contraditórios sobre a escola. Eles são inteligentes e gostam de aprender, e geralmente tiram boas notas. No entanto, as demandas sociais da escola são difíceis de lidar e um desafio para acomodar. Parece-lhes que as pessoas querem muito tempo com eles ou não o suficiente. Eles se sentem confortáveis em passar um tempo sozinhos para se contentarem com apenas 1 ou 2 amigos. Mas não são adeptos a compartilhar sentimentos e a sua necessidade de espaço pessoal é difícil para as outras crianças entenderem. Aqueles do tipo 5 poderiam facilmente ser classificados como CDFs do colégio.
Eram aquelas crianças que não demonstravam muitas habilidades sociais e constantemente eram vistas sozinhas, distantes das outras crianças. É normal ver nessas pessoas um sentimento de que os outros estão sempre invadindo o seu espaço pessoal. Por isso, crescem como adultos que sempre inventam desculpas para não comparecer a eventos com muitas pessoas. Entretanto, é inegável a sua inteligência. Eles eram os detentores das melhores notas e sempre eram vistos com um livro na mão, o que os fez escutar muitas vezes que o seu intelecto afetava diretamente a sua socialização com outras crianças. No mundo profissional, eles são valorizados por suas mentes frias, claras, pioneiras e analíticas. Geralmente se encontram em carreiras como engenheiros, pesquisadores científicos, bibliotecários, professores, programadores de computador ou psicólogos. Por permanecerem calmos em uma crise, eles são ótimos médicos de emergência e paramédicos. Por serem mestres da observação, podem evoluir para artistas magníficos. Por não estarem à vontade com outras pessoas, preferem empregos onde possam trabalhar sozinhos. Se sentem mais confortáveis quando têm um horário livre para realizar suas demandas e crescer de uma forma que lhe convenha. Por ter uma cabeça que pensa de forma mais estratégica e analítica, facilmente encontra a solução para um problema que os outros nem sonham em pensar, sendo normal serem procurados para resolver problemas que envolvam números ou informática. Se você é tipo 5, por favor me escuta, você não está sozinho no mundo. Como ouvimos em muitas aulas de sociologia, ninguém é uma ilha, então se permita conhecer pessoas, mesmo que elas não te convençam muito pelo exterior. Não somos o centro do mundo, muito menos a pessoa mais inteligente dele. Por isso é interessante trocar ideias com outras pessoas, e essa é a única maneira de conhecer pessoas parecidas com nós. Se faça mais presente. Eu sei, ser observador é uma boa característica para um indivíduo possuir, mas nem tudo precisa se restringir a isso. Quando observamos a situação e expomos a nossa opinião, estamos nos fazendo presente, além de que podemos agregar ainda mais à discussão. Lembre-se, nem tudo que é previsível é bom. No mundo atual, ouvir a voz da razão pode te tirar de muitos problemas, mas nem tudo precisa ser pensado de forma racional. Muitas vezes nós obtemos bons resultados quando somos impulsivos e expressamos os nossos sentimentos, especialmente quando estamos nos relacionando com outras pessoas. Só mostrando o que sentimos, conseguimos atingir uma relação verdadeira. Cuidado com os excessos. Tudo em excesso é prejudicial. Isso mesmo. Não importa se você está acumulando conhecimento, os efeitos de fazer uma ação em grandes quantidades é negativa para sua mente, causando problemas ao corpo. Lembre-se, uma mente saudável é um corpo saudável. A comunicação é essencial. Lembre-se que nem todos são adeptos a entender uma linguagem mais formal, uma linguagem tão sucinta. Procure entender com quem você está se comunicando e adapte a sua comunicação a ela. Só assim a sua fala será efetiva. O tipo 6 é o questionador. Comprometido, orientado à segurança, responsável e ansioso. Conhecido como o questionador do Eneagrama, o tipo 6 é aquela pessoa que está procurando saber das coisas, questionando sobre o mundo e as suas peculiaridades. Sendo assim, toda essa curiosidade é voltada especificamente para a redução de danos. Isso porque pessoas do tipo 6 são extremamente preocupadas com o desenrolar da vida e estão sempre buscando soluções para futuros problemas que possam vir a ter. Os saudáveis aprenderam a confiar em suas próprias experiências de vida. Eles estão cientes de que a certeza e a previsibilidade exata não são prováveis na maioria das situações. São pensadores produtivos e lógicos que quase sempre organizam seus pensamentos e ações em torno do que seria mais vantajoso para o bem comum. Leais, honestos e confiáveis. São juízes de caráter lúcidos. Os medianos questionam quase tudo. Eles lutam para sair das suas cabeças e do padrão de planejamento do pior cenário. Eles são excessivamente focados na autoridade e podem ser subservientes por um lado ou rebeldes por outro. Eles acham que o mundo é um lugar inseguro e respondem com luta ou fuga. Esses, enquanto administram toda a sua ansiedade, estão comprometidos com a educação, a igreja, o governo, a família e as organizações de serviço social. Os insalubres encontram perigo a cada esquina. A sua ansiedade beira a paranoia, pois temem que o mundo seja injusto e que a maioria das pessoas não seja quem diz ser e não possam ser confiáveis. Também incapazes de confiar em si mesmos, eles recorrem a figuras de autoridade e especialistas para tomar decisões em seu nome. Esses encontram falhas nos outros e tendem a cair em padrões associados ao mecanismo mental da projeção.
Eles não confiam em ninguém, exceto neles mesmos. Eles sentem uma necessidade de estar sempre um passo à frente e eles são movidos pelas suas convicções. O tipo 6 do Eneagrama são pessoas confiáveis, trabalhadores e responsáveis. Excelentes solucionadores de problemas. Eles preveem problemas e promovem a cooperação, mas também podem se tornar defensivos, evasivos e ansiosos. Isso quando estão sob o estresse. Eles podem ser cautelosos e indecisos, mas também reativos, desafiadores e rebeldes. Eles geralmente têm problemas com dúvidas e suspeitas. Podem ser vistos como pessoas cautelosas e pessimistas, mas na verdade o tipo 6 só sabe que o mundo não é um lugar colorido onde tudo dá certo. Então, como uma forma de se confortar com um desfecho ruim, eles antecipam a possibilidade de um resultado negativo acontecer. Então, muitas vezes, agem de forma discreta, planejando muito bem cada ação que vai ser tomada para assim evitar ou diminuir os impactos negativos. Também há a possibilidade de serem pessoas que têm a ansiedade mais alta que o normal, devido a toda essa preocupação com coisas que ainda não aconteceram. Vale ressaltar que são pessoas extremamente organizadas, não suportam erros e procuram não cometê-los. Então, se portam sempre como pessoas comprometidas e responsáveis. Os tipos 6 são ótimos amigos, verdadeiramente honestos e leais àqueles com quem criam laços de amizade. Muitos chegam a ser totalmente fiéis a esses amigos e sempre se põem à disposição quando são necessitados. Definitivamente são pessoas a quem você pode pedir conselhos ou conversar sobre qual o melhor caminho a se seguir. Eles são bons planejadores, precavidos, rebeldes, ótimo senso de humor e comprometido com as suas tarefas. Apesar de serem boas pessoas, eles também têm um lado sombrio do qual precisam se proteger: o medo. Sendo o eneatipo que sofre uma necessidade profunda de se sentir seguros, eles experimentam uma profunda ansiedade. O medo é o que surge quando você está na presença de uma fonte clara e imediata de perigo. A ansiedade, por outro lado, é uma sensação vaga e flutuante de apreensão que surge em resposta a uma ameaça desconhecida ou potencial que pode nunca se materializar. O medo diz algo errado está realmente acontecendo, enquanto a ansiedade é mais antecipatória. E se isso aconteceu? Ou aquilo aconteceu? E se? Esse é o lema da campanha. Experimentam uma ansiedade elevada mesmo quando a vida está indo bem, porque eles se perguntam o que pode acontecer e arruinar tudo. Como foi dito, quem possui essa personalidade está sempre analisando probabilidades, sejam elas boas ou ruins. Sendo assim, eles estão sempre ansiosos e na expectativa de que algo aconteça, de preferência, algo bom. Os do tipo 6 também são pessimistas, muitas vezes sendo essa uma técnica usada para manter os pés no chão e não quebrar a cara caso algo ocorra como não esperado. Entretanto, aguardar por conhecimentos negativos não é a melhor opção para quem procura ser realista, causando muitas vezes estresse ou mascarando a realidade para a pessoa. Além de serem pessoas cuidadosas, estão constantemente medindo suas ações para ter a certeza de que nada ruim irá acontecer. O tipo 6 é bastante rígido consigo mesmo. Antes de cada ação ser tomada, eles param e pensam em diversos cenários nos quais os caminhos escolhidos possam levar ao sofrimento. Constantemente, essas pessoas buscam a certeza em sua vida, evitando ao máximo desapontar a si mesmo e aos outros. Por serem inseguros, muitas vezes projetam suas angústias e dúvidas em proporções maiores do que deveriam ser, fazendo com que se fechem ainda mais para o mundo exterior na tentativa de impedir que alguém perceba esses defeitos. Os tipos 6 são pessoas ansiosas e desconfiadas e por isso tomam um cuidado extra ao se relacionar ou compartilhar algo de si mesmo com os outros. As crianças do tipo 6 aprendem a se preocupar muito cedo. Eles são velcro para mensagens como não nade por 30 minutos depois de comer, senão você vai ter cãibras e vai se afogar. Ou então não fale com nenhum estranho. Quando essas crianças descobrem que o mundo não é seguro e os adultos responsáveis nem sempre são confiáveis, eles respondem obedecendo ou se rebelando. Onde quer que eles vão, eles sabem quem está no comando e mantêm os olhos fixos neles. Essas crianças respondem à vida de uma maneira medida. Eles verão 1 ou 2 crianças pularem de uma borda de 6 metros em um lago, antes de possivelmente fazerem isso sozinhos. Eles hesitam porque as crianças que não podem confiar em seu ambiente acham difícil confiar em si mesmas. Crianças que não têm autoconfiança geralmente têm dificuldade em receber incentivo. Então, perdem as mesmas mensagens que as tornariam mais seguras e as ajudariam a confiar em si mesmas em um nível mais profundo. Apenas alguns deles anseiam pelos holofotes, mas eles querem estar no couro, escondidos, numa bate-caverna.
Eles gostam de fazer parte de um grupo, então esportes coletivos e atividades escolares são uma vitória. Por serem incapazes de confiar no seu ambiente, eles duvidam de si mesmos e procuram outras pessoas em busca de coragem e conselhos. Essas crianças captam pequenas pistas de que um perigo ou uma ameaça está presente e ficam seguras, aprendendo a prever se alguém vai machucá-las. Assim, quando falamos dessa personalidade na infância, estamos falando sobre aquelas crianças que são mais reservadas, que muitas vezes estão cercadas por adultos e os enche de perguntas sobre o porquê das coisas serem como são, ou estão com outras crianças explorando os arredores do lugar em que estão. Foram crianças que no passado se apegaram a uma figura adulta e foi com ela que se sentiram à vontade, confortáveis e protegidos. Já em outras relações, podem ter se sentido ameaçados ou invalidados uma vez que percebeu algum adulto questionar o motivo das suas ações. Sendo assim, cresceram e se tornaram pessoas que constantemente buscavam a certeza e a aprovação de cada ato desempenhado. Ademais, podem ter sido crianças que se desapontaram muito com os outros. Por isso, cresceram como pessoas bastante cuidadosas, cautelosas, que duvidam sempre das segundas intenções daqueles que se aproximam delas. No ambiente profissional, são pessoas muito comprometidas. Elas são organizadas e cooperam com as demandas que lhe foram passadas. Por pensar em diversas probabilidades, podem ser muito úteis com questões de planejamento da organização, ajudando a pensar em resoluções para possíveis problemas que a área possa vir a ter. Também são pessoas muito fiéis, se apegam com facilidade, criando assim um vínculo forte com a empresa e procurando desempenhar o melhor papel. É comum encontrar pessoas com essa personalidade em áreas de planejamento estratégico, recursos humanos e como líderes de equipe. Eles são solucionadores de problemas afiados e analíticos. Eles adoram estar na equipe menos favorecida que tenta ressuscitar uma empresa ou um programa falido, principalmente quando os outros dizem que isso não pode ser feito. Há muitas coisas que podemos aprender com eles. A maioria de nós pensa e se move rápido demais. Tomamos decisões rapidamente, se não de forma imprudente. Mas há uma clareza e sabedoria que surgem quando estamos dispostos a esperar e pensar nas implicações das nossas escolhas. Cara, se você é tipo 6, não leva tudo tão a sério não. Nem todos que estão ao seu redor fazem uma ação com a intenção de te magoar. Lembre-se que todos somos passíveis de erros e que a beleza do ser humano é reconhecer e perdoar esses deslizes. Tenha muito cuidado com a ansiedade. Ter ansiedade é normal para todos os indivíduos do planeta, mas é preciso tomar muito cuidado com o nível da ansiedade que estamos tendo. Quando estamos bastante ansiosos, acabamos não prestando atenção em como as coisas estão acontecendo, nós perdemos a percepção do que é real e tomamos ações talvez não muito prudentes. Cuidado com isso, cara. Lembre-se, nós não podemos nos preparar para tudo. Uma frase muito comum é aquela que diz que o mundo é um lugar imprevisível. Tudo é caos, cara. Pois é isso mesmo. Acordamos com um planejamento na cabeça, mas no decorrer dos dias, as mudanças podem acontecer e tá tudo bem que aconteçam. Nunca podemos estar 100% preparados para o futuro. Só o Batman. O que podemos fazer é aprender com o futuro. Eu sei que algumas características admiráveis que um ser humano pode ter é o compromisso e a lealdade com algo. Mas precisamos nos atentar até onde faz sentido toda essa devoção a algo ou a alguém. Não podemos dar 100% de nós em um ambiente que não nos proporciona crescimento. Então cuidado com isso. O tipo 7 é o sonhador. Ocupado, espontâneo, versátil, aquisitivo e disperso. Eles tendem a ser extremamente práticos e envolvidos em uma infinidade de projetos a qualquer momento. O pensamento deles é antecipatório. Eles preveem eventos e geram ideias assim, na mente, do nada, favorecendo atividades que estimulem as suas mentes, que por sua vez geram mais coisas para fazer e pensar. Os tipos 7 não são necessariamente intelectuais ou estudiosos por qualquer definição padrão, embora sejam frequentemente inteligentes e possam ser amplamente lidos e altamente verbais. Suas mentes se movem rapidamente de uma ideia para outra, tornando o ENEA tipo 7 talentoso no brainstorm e sintetizando informações. Os 7 ficam entusiasmados com a corrida de ideias e com o prazer de serem espontâneos, preferindo visões gerais e amplas e a empolgação dos estágios iniciais do processo criativo a investigar um único tópico com profundidade. Eles pensam que a vida deve ser vivida com ousadia, eles sentem paixão pela novidade. Eles são movidos pela curiosidade sobre o futuro. O tipo 7 não é chamado de sonhador à toa. Eles encaram a vida com curiosidade, com otimismo e um senso de aventura, como crianças em uma loja de doces.
Eles olham o mundo com a grande antecipação de todas as coisas boas que estão prestes a experimentar. Eles são ousados e vivazes, buscando o que desejam na vida com uma determinação alegre. Eles têm uma espécie de nervosismo impetuoso. Os do tipo 7 são frequentemente dotados de mentes rápidas e ágeis e podem ser aprendizes excepcionalmente rápidos. Isso é verdade tanto na capacidade de absorver informações, seja linguagem, fatos ou procedimentos, quanto na capacidade de aprender novas habilidades manuais. Eles tendem a ter uma excelente coordenação motora, uma destreza manual. Tudo isso pode ser combinado para transformar o 7 na pessoa renascentista por excelência. Os saudáveis sabem que muitas vezes menos é mais. Eles estão cientes da energia que investiram na fabricação da felicidade e sabem que a alegria é um dom ou uma graça que só pode ser recebida. Eles abraçaram uma ampla gama de emoções humanas e estão crescendo em sua capacidade de aceitar a vida como ela é, e não como eles querem que seja. Eles são capazes de incorporar a dor e a decepção em toda a sua vida em vez de simplesmente evitá-la. Os medianos reformulam quase tudo que é triste, limitante ou pode ser percebido como fracasso, mudando a narrativa para que mesmo os eventos mais negativos sejam reformulados de forma afirmativa e positiva. Eles encontram a maior parte da sua felicidade na expectativa, e muito da sua tristeza na realidade vem das suas expectativas que são raramente realizadas. Esses se divertem para se sentir seguro e reivindicar o seu lugar em um grupo. Embora sejam muito populares, consideram um compromisso um desafio e têm grande dificuldade em terminar projetos, muitas vezes pulando de uma coisa para outra. Os insalubres veem a si mesmo e seu ambiente como inadequados, sentindo pena de si mesmos e muitas vezes acreditando que receberam uma mão injusta. Eles tentam evitar a dor a qualquer custo, o que leva a um comportamento irresponsável e a busca de uma gratificação instantânea. Esses são muitas vezes imprudentes, arriscando mais do que podem perder e são mais propensos ao vício do que qualquer outro tipo. Os tipo 7 incorporam alegria e um amor sem limites pela vida. Contudo, como é o caso de todo tipo do Eneagrama, o que há de melhor em sua personalidade também é o que há de pior em sua personalidade. O seu dom também é sua maldição. Por baixo da superfície deles, você vai encontrar a necessidade de evitar a dor. Eles não querem sentir emoções desagradáveis, particularmente aquele redemoinho de medo e vazio que eles registram em seu núcleo. Ninguém gosta de se sentir assustado, triste, entediado, irritado, desapontado ou frustrado, mas para o tipo 7, emoções como essas são intoleráveis. Eles anseiam por estímulos. Pergunte a um tipo 7 o quanto é o suficiente, e eles vão dizer sempre só um pouco mais. E esse é o problema, nunca há o suficiente para eles, pelo menos não para satisfazer o seu apetite voraz. Eles lidam com o seu tumulto interior se empanturrando de ideias interessantes, adquirindo bens materiais de escolha, enchendo seus calendários com atividades e aventuras, fantasiando sobre um futuro cheio de possibilidades emocionantes e planejando a sua próxima grande viagem. A pergunta que eles estão sempre fazendo é: como eu posso colocar tantas experiências prazerosas quanto possível nesse momento? A sua fonte de satisfação nunca é encontrada neles ou no momento presente, é sempre no externo ou então num futuro distante. Sempre há algo que eles ainda não tentaram, algo mais para fazer, alguma nova façanha para planejar. Todo esse comportamento exagerado é como eles desviam a sua atenção das perdas e ansiedades não reconhecidas e não integradas que os assombram até hoje. Eles não sentem que sabem o que fazer ou como fazer escolhas que serão benéficas para si mesmo e para os outros. As pessoas do tipo 7 lidam com essa ansiedade de duas maneiras. Primeiro, eles tentam manter a mente ocupada o tempo todo. Enquanto os tipo 7 puderem manter a mente ocupada, especialmente com projetos e ideias positivas para o futuro, eles poderão, em certa medida, manter a ansiedade e os sentimentos negativos fora da consciência. Da mesma forma, uma vez que o pensamento deles é estimulado pela atividade, os tipo 7 são obrigados a permanecer em movimento, passando de uma experiência para outra, buscando mais e mais estímulos. Eles geralmente gostam de ser práticos e fazer as coisas. Eles são aventureiros, otimistas, versáteis, proativos e têm grande capacidade de aprender. As pessoas do tipo 7 lidam com a perda da orientação usando o método tentativa e erro. Eles tentam de tudo para garantir que sabem o que é melhor. Em um nível muito profundo, os tipo 7 não sentem que podem encontrar o que realmente querem na vida. Eles, portanto, tendem a tentar de tudo e, finalmente, podem até recorrer a qualquer coisa como substituto do que realmente estão procurando.
Eles costumam pensar que se não puderem ter o que realmente vai deixar eles satisfeitos, pelo menos se divertiram de qualquer maneira. Assim terão todo tipo de experiência e não vão se sentir mal por não conseguir o que realmente querem. À medida que os tipo 7 aceleram sua busca pelo que parece oferecer liberdade e satisfação, eles tendem a fazer escolhas piores e são menos capazes de se satisfazer porque tudo é experimentado indiretamente, através do filtro denso da sua atividade mental acelerada. O resultado é que os tipo 7 acabam ansiosos, frustrados e enfurecidos, com menos recursos disponíveis fisicamente, emocionalmente ou financeiramente. Eles podem acabar arruinando a sua saúde, os seus relacionamentos, as suas finanças nessa busca toda pela felicidade. Se você conseguir fazer com que o eneatipo 7 se abra sobre sua infância, eles vão descrever momentos em que se sentiram sobrecarregados ou abandonados e sem apoio. Por exemplo, o dia em que seus pais se separaram, o dia em que seu irmão perdeu o emprego, uma doença grave que sugou a atenção da mamãe deles por anos, um movimento de última hora que aconteceu tão rapidamente que eles mal tiveram tempo de se despedir de seus amigos, ou a perda de alguém cuja morte parecia mais uma deserção. Em seus anos de desenvolvimento, eles ouviram a mensagem dolorosa: você está por conta própria, ninguém está aqui para apoiar ou cuidar de você. E em resposta eles disseram: eu farei isso se ninguém mais fizer. Independentemente dos fatores subjacentes, à medida que as crianças do tipo 7 adotam a estratégia de subir em suas cabeças para planejar aventuras, eles ficam imaginando uma vida onde o céu é o limite para difundir emoções assustadoras que eles temem que os dominem. As regras são necessárias, mas essas crianças as consideram insuportavelmente limitantes. A grama é sempre mais verde logo além da linha da cerca, na casa do vizinho. Quando são restringidos por algum tipo de limite, eles se retraem em suas cabeças, onde confiam em sua imaginação para fornecer todo o entretenimento de que eles precisam até que as restrições sejam levantadas. Constantemente relatam que na infância não puderam contar com a própria mãe para garantir a felicidade delas. Seja porque a mãe trabalhava muito ou era focada nas atividades de casa ou simplesmente era difícil ou indiferente. A criança entende que não pode contar com a mãe e passa a dizer a si mesma que só depende exclusivamente dela a própria felicidade, e isso é o que chamamos de desmame precoce do tipo 7. Esse é um dos primeiros e maiores sofrimentos, e a partir disso os tipo 7 adquirem uma aversão a qualquer sinal de tristeza. Viajar pelo mundo explorando novas culturas, conhecendo pessoas fascinantes, comendo refeições estranhas e nunca sabendo o que está por vir são ótimos ambientes para os tipo 7. Eles precisam encontrar trabalho em ambientes criativos e de ritmo acelerado, que lhes proporcionem independência, uma variedade de atividades e um pouco de flexibilidade. Também são sonhadores e iniciativos. A sua capacidade de sintetizar informações de uma ampla gama de áreas temáticas, identificar padrões invisíveis e conectar os pontos dentro de corpos complexos de conhecimento os tornam geradores de ideias prolíficas. Acrescente isso às suas habilidades analíticas aguçadas e à sua capacidade de visualizar o futuro. E você terá alguém que irá adrenalina nas equipes e fará uma contribuição inestimável para o avanço da missão de qualquer corporação. Eles são estrelas quando se trata de trabalhar em projetos de curto prazo ou tirar empresas iniciantes do papel. O seu otimismo e o suco criativo e energia de Sprite movem as coisas em um ritmo muito rápido. Amigáveis e populares, eles trazem variedade e alguma espontaneidade muito necessária para o local de trabalho. Eles não gostam que lhes digam o que fazer, então trabalhar para um líder controlador que impõe muitos limites a eles raramente funciona bem. Às vezes, eles manipulam figuras de autoridade com charme e carisma, mas essa não é uma situação sustentável a longo prazo. Como são capazes de adquirir muitas habilidades diferentes com relativa facilidade, fica mais difícil para eles decidir o que fazer com eles mesmos. Isso dificulta muito a independência no trabalho. Como resultado, eles também nem sempre valorizam as suas habilidades como fariam se tivessem que lutar para obtê-las. Quando os tipo 7 são mais equilibrados, a sua versatilidade, curiosidade e capacidade de aprender podem levá-los a conquistas extraordinárias. Se você é tipo 7, por favor, cara, reconheça a sua impulsividade. Adquira o hábito de observar os seus impulsos em vez de ceder a eles. Isso significa deixar passar a maioria dos seus impulsos e se tornar um juiz melhor sobre quais valem a pena seguir. Quanto mais você resistir e reprimir seus impulsos, mais será capaz de se concentrar no que é realmente significativo para você. Cara, aprenda a ouvir as outras pessoas. Eles geralmente são interessantes e você pode aprender coisas que abrirão novas portas para você no futuro. Aprenda também a apreciar o silêncio e a solidão. Você não precisa se distrair o tempo todo.
Ao aprender a viver com menos estímulos, você vai aprender a confiar em si mesmo. Você será mais feliz do que espera, porque vai ficar satisfeito com o que fizer, mesmo que seja menor do que tem feito. Você não precisa ter tudo nesse exato momento. Essa tentadora nova aquisição provavelmente ainda estará disponível amanhã, e isso certamente se aplica a alimentos, álcool e outras gratificações comuns, a casquinha de sorvete, por exemplo. A maioria das boas oportunidades voltará novamente, e você estará em uma posição melhor para discernir quais oportunidades realmente são melhores para você. Sempre escolha qualidade em vez de quantidade. A capacidade de ter experiências de qualidade pode ser aprendida apenas dando toda a atenção à experiência que você está tendo agora. Se você continuar antecipando experiências futuras, continuará perdendo o presente, e isso vai minar a possibilidade de estar feliz e satisfeito. O tipo 8 é o confrontador, autoconfiante, decisivo e voluntarioso. O tipo 8 é o confrontador porque, de todos os tipos, o 8 é o que mais gosta de enfrentar desafios, além de oferecer aos outros oportunidades que os desafiam a se superarem de alguma forma. As pessoas tipo 8 são carismáticos e têm capacidade física e psicológica para convencer aos outros a segui-los em todos os tipos de empreendimentos. Desde o início de uma empresa, a reconstrução de uma cidade, a administração de uma casa, a uma guerra ou então até mesmo a paz. Eles pensam que deve proteger os mais vulneráveis, eles sentem uma necessidade de estar sempre no comando e eles são movidos por novos desafios. O tipo 8 são os verdadeiros individualistas acidentados do Eneagrama, mais do que qualquer outro tipo. Eles estão sozinhos, eles querem ser independentes e resistem a ser gratos a alguém. Recusam-se frequentemente a ceder à convenção social e podem desafiar o medo, a vergonha e a preocupação com as consequências das suas ações. Embora eles geralmente estejam cientes do que as pessoas pensam deles, eles não deixam as opiniões dos outros influenciá-los. Eles realizam seus negócios com a determinação de aço, que pode ser inspiradora e até mesmo intimidadora para os outros. Carismáticos, enérgicos, protetores, persistentes e independentes. São chamados de confrontadores porque são pessoas agressivas, conflitantes e de alta tensão. O seu pecado mortal é a luxúria, mas não no sentido sexual. Eles anseiam por intensidade. Eles são dínamos humanos de alta voltagem que querem estar onde quer que a ação e a energia estejam, e se não encontrarem nenhuma, vão inventar. Eles têm mais energia do que qualquer outro número do Eneagrama. São pessoas ardentes, picantes, terrenas e cheias de energia. Quando o tipo 8 entra numa sala, você sente a presença deles antes de vê-los. Sua energia maior que a vida não preenche um espaço. Nem todos precisam falar alto ou golpear o ar com as mãos para marcar um ponto na conversa. Nem todos eles intimidam fisicamente as pessoas. Estes são estereótipos, não tipos de personalidade. A sua característica definidora é a superabundância de energia intensa que irradia onde quer que vá. Independentemente de serem introvertidos ou extrovertidos, grandes ou pequenos, masculinos ou femininos, liberais ou conservadores, cada um exala confiança, destemor e força. Os espiritualmente saudáveis e autoconscientes adoram fazer o que os outros dizem que não pode ser feito. Quando sua energia é aproveitada e canalizada, eles podem mudar o curso da história. Embora até certo ponto eles tenham medo de danos físicos, muito mais importante é o medo de serem destituídos de poder ou controlados de alguma maneira. As pessoas do tipo 8 são extraordinariamente difíceis e podem absorver uma grande quantidade de punição física sem queixa. É uma bênção de dois gumes, pois muitas vezes tomam sua saúde e resistência como garantidas e negligenciam também a saúde e o bem-estar dos outros. No entanto, eles têm muito medo de se machucar emocionalmente e usam sua força física para proteger os seus sentimentos e manter os outros a uma distância emocional segura. Por baixo da fachada resistente existe a vulnerabilidade, embora tenha sido coberta por uma camada de armadura emocional. Assim, os tipo 8 são frequentemente diligentes, mas ao preço de perder contato emocional com muitas das pessoas em suas vidas. Aqueles próximos a eles podem ficar cada vez mais insatisfeitos com esse estado de coisas. Quando isso acontece, ele se sente incompreendido e pode se distanciar ainda mais. De fato, sob seu exterior impotente, ele costuma se sentir magoado e rejeitado, embora isso seja algo sobre o qual eles raramente falam, porque têm dificuldade em admitir a sua vulnerabilidade para si mesmo e para qualquer outra pessoa. Por temerem a rejeição, as pessoas do tipo 8 tentam se defender rejeitando os outros primeiro.
O resultado é que os tipo 8 ficam bloqueados em sua capacidade de se conectar com as pessoas ou até mesmo de amar, já que o amor dá ao outro poder sobre elas, o que lhes causa muito medo. Quanto mais constroem seus egos para se protegerem, mais sensíveis as pessoas do tipo 8 se tornam a qualquer desprezo real ou imaginário a seu próprio respeito, autoridade ou preeminência. Quanto mais eles tentam se tornar hipermeáveis à mágoa ou à dor, física ou emocional, mais eles se desligam emocionalmente para se tornarem mais duros e parecidos como pedras. Quando os tipo 8 são emocionalmente saudáveis, eles têm uma atitude engenhosa e capaz de fazer. Eles têm uma unidade interna constante de energia. Eles tomam a iniciativa e fazem as coisas acontecerem com a grande paixão pela vida. Eles são honoráveis e com autoridade, são líderes naturais que têm uma presença sólida e imponente. Sua fundamentação lhes dá abundante senso comum, bem como a capacidade de serem decisivos. As pessoas do Eneagrama tipo 8 estão dispostos a aguentar o calor, a pagar o preço, sabendo que qualquer decisão pode não agradar a todos. Mas, tanto quanto possível, eles querem cuidar dos interesses das pessoas sob seu comando. Para isso, eles usam seus talentos e a sua coragem para construir um mundo melhor para todos em suas vidas. Na infância, alguns foram criados em ambientes instáveis ou lares onde a resistência foi recompensada com elogios. Outros relatam que sofreram bullying na escola até que ficou claro que não podiam confiar em ninguém além de si mesmos. Essas lutas podem ou não refletir sua experiência como criança. Não rejeite a possibilidade de você ser um tipo 8 ou qualquer outro número apenas porque você não se identifica com a história de infância em particular. Independente da sua causa raiz, essas crianças captaram a mensagem dolorosa de que o mundo é um lugar hostil, onde apenas os fortes sobrevivem e os fracos ou inocentes são emocionalmente empacados ou traídos. Então, vista a sua armadura e nunca deixe que eles vejam o seu lado suave. Eles se preocupam muito com a traição, e é por isso que muitos deles não confiam mais do que um pequeno círculo de amigos ao longo das suas vidas. A infância para eles é resumida em uma palavra: sobrevivência. As pessoas desse eneatipo normalmente tiveram que lutar desde cedo para sobreviver. A vida lhes trouxe situações que foram fazendo-as perceberem que precisavam ser fortes, ou as pessoas iriam se aproveitar delas. Alguns relatam que tinham alguém que serviu como um exemplo dessa força, e isso foi uma inspiração para essas crianças. O tipo 8 pode ser encontrado em qualquer profissão. Eles podem ser promotores fenomenais ou advogados de defesa, treinadores, missionários, empresários e construtores de organizações. Isso porque eles gostam de estar no comando, livre das limitações impostas a eles por outros, geralmente trabalham para si mesmos. Como funcionários, podem ser grandes ativos ou muito trabalhadores, e geralmente são os dois. Se você tiver a sorte de ter um desse em sua equipe e quiser que ele tenha um bom desempenho, mantenha as linhas de comunicação abertas e não o surpreenda alterando as regras ou anunciando alguma mudança repentina de planos. Eles são altamente intuitivos e leem o mundo a partir das suas entranhas, para que possam sentir o cheiro de decepção ou falta de integridade a 1 milha de distância. Se eles confiarem em você, você conseguiu, parabéns. Mas se não confiarem, durma com um olho aberto. Eles sempre querem saber quem tem o poder, então eles consistentemente desafiam e testam a autoridade. Portanto, você precisa definir limites, fornecer feedback regular e honesto e estabelecer limites claros e razoáveis. Eles seguirão um líder desde que fique claro que o líder sabe para onde está indo. Eles não têm paciência para um líder que vacila ou não tem coragem para se comprometer com um curso de ação e se mover, porque eles estão procurando por um líder forte. Você também precisa mantê-los ativos, mas quando você está contra a parede, você quer tê-los no seu time. Eles são criativos, inteligentes e destemidos. São ótimos solucionadores de problemas e dormem no chão para garantir que o trabalho seja feito. Eles têm uma enorme força de vontade e vitalidade, se sentem mais vivos quando exercem essas capacidades no trabalho. Usando sua energia abundante para efetuar mudanças em seu ambiente de trabalho, eles impedem que o meio ambiente onde trabalham, e especialmente os outros colegas de equipe, os machuque. Isso requer força, vontade, persistência e resistência, qualidade que eles desenvolvem em si mesmos e procuram nos outros. Eles não querem ser controlados ou permitir que os outros tenham poder sobre eles, seja ele psicológico, sexual, social ou financeiro. Muito do seu comportamento está envolvido em garantir que eles retenham e aumentem o poder que têm pelo maior tempo possível. O tipo 8 pode ser um general ou um jardineiro, um pequeno empresário ou um magnata, uma mãe de família ou um líder de seita, não importa, estar no comando e deixar a sua marca é uma característica única deles. Se você é tipo 8, cara, tenha autocontrole.
O autocontrole para o tipo 8 é essencial porque com ele você mostra poder de liderança para os outros. O seu verdadeiro poder reside na sua capacidade de inspirar e elevar as pessoas. Você está no seu melhor quando se encarrega e ajuda todos em uma crise. Poucos se beneficiam de você quando estiver sem autocontrole. E você fará mais para garantir a lealdade e a devoção dos outros, mostrando grandeza do seu coração. Você precisa aprender a ceder de vez em quando. É difícil para o tipo 8, mas aprenda a ceder aos outros, pelo menos de vez em quando. O desejo de dominar todos o tempo todo é um sinal que o seu ego está começando a inflar. Um sinal de perigo de que conflitos mais sérios com os outros serão inevitáveis. Lembre-se de que o mundo não está contra você, meu irmão. Perceba que você também depende das outras pessoas. E por fim, e não menos importante, tome muito cuidado com a supervalorização do seu potencial. O tipo 9 é o pacificador. Descontraído e discreto, receptivo e agradável. Chamamos as pessoas do tipo 9 de pacificador porque nenhum tipo é mais dedicado à busca de paz interna e externa do que eles. Eles são buscadores espirituais, com grande desejo de se conectar com o cosmos, assim como com outras pessoas. Por isso trabalham para manter a sua paz de espírito e para estabelecer paz e harmonia em seu mundo. Os problemas encontrados no tipo 9 são fundamentais para todo o trabalho psicológico e espiritual. Estar acordado versus adormecer a nossa verdadeira natureza. Presença versus fascinação. Abertura versus bloqueio. Tensão versus relaxamento. Paz versus dor. União versus separação. Ironicamente, para um tipo tão orientado para o mundo espiritual, os do tipo 9 são mais fundamentados no mundo físico e em seus próprios corpos. A contradição é resolvida quando percebemos que esse eneatipo está em contato com as qualidades instintivas e possui um tremendo poder e um magnetismo pessoal, ou é separado de suas forças instintivas e pode ser desligado e remoto. Para compensar a falta de contato com suas energias instintivas, o tipo 9 também se retiram para suas mentes e suas fantasias emocionais. Eles pensam que se conectar com as pessoas é a chave para a harmonia, eles sentem um desejo por chegar a um consenso e eles são movidos pela busca pelo equilíbrio. Quando as suas energias instintivas estão desequilibradas, eles as usam contra si mesmos, representando o seu próprio poder para que tudo em sua psique se torne mais estático e inerte. Quando a energia deles não é usada, ela para como um lago alimentado por fontes que ficam tão cheias que o seu próprio peso representa as nascentes que a alimentam. Apesar disso, quando os tipo 9 estão em equilíbrio, eles são como um grande rio, carregando tudo junto com ele sem esforço algum. Às vezes chamamos os tipo 9 de coroa do Eneagrama, porque está no topo do símbolo e porque pode incluir o todo. No entanto, o que eles geralmente não têm é um senso de realmente se habitar, um forte senso sobre a sua identidade. No entanto, o único tipo em que os 9 não são é o próprio 9. Ser um eu separado, um indivíduo que deve se afirmar contra os outros é aterrorizante para o 9. Eles preferem se derreter em outra pessoa ou seguir silenciosamente os seus devaneios. Os saudáveis são mediadores naturais. Eles veem e valorizam a perspectiva de outras pessoas e podem harmonizar pontos de vista que parecem ser irreconciliáveis. Eles são altruístas, flexíveis e inclusivos. Esses tipo 9 raramente estão ligados à sua própria maneira de ver e fazer as coisas. Eles aprenderam a tomar decisões com base nas prioridades certas, são pessoas inspiradoras e autorrealizadas. Os medianos, embora pareçam doces e descontraídos, são teimosos e fora de contato com a sua raiva. Eles ignoram a si mesmos. Embora geralmente se sintam sem importância, ocasionalmente acordam e percebem que precisam trabalhar para investir em si mesmos. Eles estão dispostos a defender a justiça em nome dos outros, mas provavelmente não arriscariam fazer muito para defender a si mesmos. Eles não pedem muito, embora apreciem o que os outros fazem por eles. Os insalubres têm problemas para tomar decisões e se tornam excessivamente dependentes. Para entorpecer sentimentos de tristeza e raiva, eles se envolvem em comportamentos entorpecentes, lutando para manter a ilusão de que tudo está bem. São prestativos, instintivos, divertidos, calmos e diplomáticos. O pecado mortal deste eneatipo é definitivamente a preguiça, uma palavra que geralmente associamos à preguiça física.
A sua preguiça, no entanto, é de natureza espiritual. Os medianos estão desconectados da paixão e do impulso motivacional necessários para se erguer e viver a vida selvagem e preciosa. Os imaturos não se conectam totalmente ao fogo na barriga de que precisam para perseguir o seu objetivo na vida e, como resultado, não conseguem se tornar sua própria pessoa. Mas explorar essas paixões ardentes e impulsos instintivos perturbaria a paz interior e o equilíbrio. E agora estamos mais perto da verdade. Para eles, a preguiça tem a ver com o desejo de não se incomodar demais com a vida. Eles literalmente não querem que a vida chegue até eles. Você não pode reivindicar a vida a menos que tenha coragem, a menos que tenha acesso ao seu fogo instintivo animador. Mas eles são preguiçosos quando se trata de prestar atenção total nas suas próprias vidas, descobrir o que eles querem na vida, perseguir seus sonhos, abordar suas próprias necessidades. Eles têm preguiça de desenvolver os seus próprios dons e perseguir o seu chamado. Eles se agarram e protegem sua harmonia interior, pedindo pouco da vida e esperam que a vida retribua o favor. Eles estão fora de contato com seus instintos e não sabem expressar sua raiva. Eles também se encontram fora de contato com o lado bom da raiva, a parte que inspira, impulsiona a mudança, move as coisas e dá coragem para se defenderem. Quando você está desconectado com esse lado da raiva, você se torna letárgico, lento e apenas um sonhador. Essa falha em arriscar se envolver totalmente com a vida decorre em parte da sua necessidade de evitar conflitos a todo custo. Os tipo 9 temem que expressar suas preferências ou afirmar sua agenda coloque em risco relacionamentos importantes e perturbe a superfície calma do seu mar interior. Valorizam tanto se sentirem confortáveis e tranquilos que deixam de lado os seus próprios pontos de vista e aspirações para se fundir com os dos outros. Isso não parece ser grande coisa para os pacificadores, que muitas vezes cresceram sentindo que nem a sua presença nem as suas prioridades importam muito para os outros. O tipo 9 demonstra a tentação universal de ignorar os aspectos perturbadores da vida e de buscar algum grau de paz e conforto entorpecendo. Ele responde à dor e ao sofrimento tentando viver em um estado de tranquilidade prematura, seja em um estado de falsa realização espiritual ou em uma negação mais grosseira. Mais do que qualquer outro tipo, o tipo 9 demonstra a tendência de fugir dos paradoxos e das tensões da vida, tentando transcendê-los ou procurando encontrar soluções simples e indolores para os seus problemas. Enfatizar o agradável na vida não é uma coisa ruim, claro, é simplesmente uma abordagem limitada e limitadora da vida. Por outro lado, os 9 tendem a se concentrar no lado positivo da vida para que a sua paz de espírito não seja abalada. Mas, em vez de negar o lado sombrio da vida, o que esse eneatipo deve entender é que todas as perspectivas apresentadas pelos outros tipos também são verdadeiras e devem resistir ao desejo de escapar para o estado de Buda prematuro. Esquecimento de si mesmo e fusão. Eles se esquecem de si mesmos, das suas opiniões, preferências e prioridades. Em vez disso, eles se fundem com os sentimentos, pontos de vistas e atividades dos outros e, ao fazê-lo, apagam a si mesmos. Na verdade, eles podem se fundir tão profundamente com o programa de vida e a identidade dos outros que acabam confundindo os sentimentos, opiniões, sucessos e aspirações do outro com os seus próprios. Por medo do abandono, esse eneatipo tende a abrir mão de si mesmo e das suas necessidades para manter os outros ao seu lado. Quando não conseguem isso, eles tendem a mergulhar nas suas próprias mentes, negligenciando-se no mundo real. Apesar disso, quando estão em harmonia consigo mesmo e com os outros, costumam se cuidar, fazer exercícios e lidar com os possíveis problemas que possam surgir. Na infância, muitos dizem que cresceram em lares onde eram ou se percebiam negligenciados e onde as suas preferências, opiniões ou sentimentos eram menos importantes do que o dos outros. A mensagem dolorosa que os tipo 9 ouviu foi: seus desejos, opiniões e presença não importam muito. Apesar disso, quando crianças, são muito fáceis de conviver. Eles nem sempre são os primeiros a pular nas atividades ou levantar a mão para responder uma pergunta na sala de aula, mas eles trazem harmonia e alegria por onde passam. Como as crianças, se sentem muito desconfortáveis quando existe algum conflito entre os pais e outros membros da família. Então, eles tentam desempenhar o papel de mediador, enquanto procuram um lugar para ficar onde não serão forçados a escolher um lado. Se as pessoas são intransigentes e não conseguem negociar uma solução específica, uma criança do tipo 9 pode sentir raiva, mas sua raiva geralmente é negligenciada ou ignorada, e então ele guarda para si mesma. Ele verifica mentalmente ou sai correndo da sala. Elas sentem que as suas ideias e sentimentos não são valorizados, então aprendem a arte de se fundir muito cedo na vida, se fundir na vida dos outros. Embora eles prefiram não ser o centro das atenções por muito tempo, eles desejam que notemos e honremos a sua presença.
Como todas as crianças, eles estão procurando um lugar e uma maneira de se sentirem pertencidos. Cara, se você é tipo 9, por favor, descubra se vale a pena ser sempre apaziguador mesmo. Se force a estar mentalmente presente. Reconheça os seus sentimentos e faça muitos exercícios físicos para se tornar mais consciente do seu corpo e das suas emoções. Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo qual é o seu tipo do Eneagrama, para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Portanto, até breve, meus irmãos, e até breve, minhas irmãs.